Então, vamos lá. Então, como a própria professora Malva já comentou, meu nome é Thiago Bueno Patrício Luiz, eu sou engenheiro sanitarista ambiental, aqui graduado pela Universidade de Santa Maria, sou mestre também em engenharia civil, e atualmente eu sou membro do laboratório de hidrogeologia aqui da universidade, o Lab Hidrogel. Então, eu estou vinculado ao curso de pós-graduação em engenharia civil, em nível de doutorado, né? Eu entrei no ano de 2018, então o período para término do curso é 2022. A minha área de concentração é de recursos hídricos e saneamento ambiental, e a minha linha de pesquisa é de monitoramento e modelagem de sistemas hídricos. Tá? Só um pouquinho. Não está dando mais para ver, está tudo preto. Não sei se quando você colocar para apresentação ele não ficou preto, Thiago. Ou se você está com 2 monitores, talvez. É isso. Voltou, gente? Voltou, sim. Mas não está no modo apresentação. Só um pouquinho. Na tela do PowerPoint. É que eu estou com 2 telas aqui, então deixa eu desconectar. Agora vai dar. E agora? Está dando para ver, mas não está no modo apresentação ainda. Ainda não? Não aparece. Tiago, às vezes acontece comigo, quando eu boto no modo apresentação, quando eu troco de slide, ele desaparece. Então, pode ser que seja interessante deixar naquele módulo mesmo ali, que dá para ver bem. Tiago, queres deixar no modo como estava? Assim? Isso, aí vai tranquilo. Então tá. Bom. Aqui daí não aparecem as animações, né? Agora, quando eu apresento assim, não aparece para vocês? Agora apareceu. Quando trocar de slide, eu acho que... agora apareceu. Para mim também, tá tranquilo. Tá bom. Aperta o ocultar aí. Vamos lá, então. Se não tem o perrengue, não vale, você sabe, né? Tem que ter um sustinho. Não, tranquilo. Ô, Thiago, tu clica ali em ocultar ali para tirar aquela abinha embaixo. Tá, problemas técnicos é normal, né, gente? Vamos lá. Vamos lá. Se cair a internet aí de alguém, qualquer coisa, só avisar, tá bom? Bom, então, continuando, eu sou da linha de pesquisa de monitoramento e modelagem de sistemas hídricos. Eu cursei 36 créditos e eu trouxe aqui algumas disciplinas de destaque que foram importantes para a realização desse trabalho. Foi hidrologia de água subterrânea, modelagem hidrológica, programação e modelagem aplicada aos recursos hídricos, aspectos quantitativos dos recursos hídricos, estatística para análise de experimentos e gestão de recursos hídricos. Tá? A minha produção no período de doutoramento foi 7 publicações em revistas científicas, 2 capítulos de livro e 2 resumos publicados em anais de congresso. Tá? Sendo que boa parte dessa produção já é voltada para a área de inteligência artificial. Certo? Bom, então, o título que eu dei para o meu trabalho, da minha pesquisa, é Previsão de dados de nível de água subterrânea utilizando modelos baseados em inteligência artificial. Então, a inteligência artificial se refere a sistemas ou máquinas que imitam a inteligência humana para executar tarefas. Tá? Então, tarefas como reconhecimento de padrões e análise dos dados, eles podem ser exibidos por sistemas de software. Então, basicamente, eu estruturei metodologias utilizando inteligência artificial, no caso, no contexto de aprendizagem de máquinas, que é o machine learning, para realizar previsão de níveis de água subterrânea em redes de monitoramento. Então, a ideia dessa tese
foi justamente trazer esses elementos de inteligência artificial para a área da hidrologia subterrânea. Tá? Então, a partir de uma arquitetura composta por modelos empíricos, tá? É importante destacar aqui que todos os modelos que eu calibrei, né, nessa tese, eles são empíricos, tá? Eles são guiados por dados climáticos, espaciais e também temporais. Tá? Então, a partir desses dados, eu apliquei técnicas de aprendizagem para simular o comportamento de níveis de água subterrânea em diferentes postos de monitoramento. Tá? Então, a partir de séries explanatórias, eu busquei aplicar técnicas de aprendizagem para simular a variação de níveis de água subterrânea em postos de monitoramento. Tá? Então, eu construí modelos a partir de técnicas de redes neurais artificiais, máquinas de vetores de suporte, florestas aleatórias e Gradient Boosting Machine. Essas foram as 4 técnicas que eu utilizei na pesquisa. Dando uma rápida introduzida e justificativa no trabalho, então, a gente sabe que registros históricos de níveis de água subterrânea em poços perfurados, elas são importantes para estudos ambientais, né, no âmbito dos recursos hídricos. E o monitoramento do nível desses mananciais subterrâneos, ele é essencial para a gestão, porque ele fornece o subsídio, né, a informação necessária para estimar a quantidade e identificar possíveis alterações de fluxo. Então, para o gerenciamento dos recursos hídricos, é importante o monitoramento contínuo, né, não só das condições físico-químicas dos mananciais, mas também das variações quantitativas ao longo do tempo. Então, aqui no estado do Rio Grande do Sul, a água subterrânea ela se constitui como uma das principais fontes de abastecimento em diversas cidades, e ela é majoritariamente utilizada para abastecimento público e atividades agrícolas. Tá? Então, a presença de 2 grandes e importantes sistemas aquíferos, né, que no caso é o sistema aquífero Serra Geral e o sistema aquífero Guarani, faz com que a explotação de água subterrânea se torne vantajosa em muitos municípios gaúchos. Então, a aplicação de metodologia de aprendizagem de máquinas, ela vai permitir a obtenção de um modelo hidrológico capaz de oferecer previsões de níveis, tá, de água subterrânea em postos de monitoramento, contribuindo assim com uma estimativa de dados para séries temporais de níveis de água subterrânea. Bom, então eu elaborei algumas hipóteses nesse trabalho. É importante destacar que nos meus resultados eu construí 2 artigos, né? E essas hipóteses elas estão diretamente linkadas aos meus artigos, né? Então, aqui no artigo 1, essas 2 primeiras hipóteses estão linkadas a esse trabalho. Tá? Então, a minha primeira hipótese ela é em relação ao uso de abordagens baseadas em aprendizagem de máquinas como método de estimativa de dados de níveis de água subterrânea. Tá? Que ela pode ser utilizada com um bom grau de ajuste em diferentes postos de monitoramento em aquíferos sedimentares do oeste do Rio Grande do Sul. Na minha segunda hipótese, então, é em relação à variação dos níveis de água subterrânea em diferentes postos de monitoramento, o qual pode ser modelada e prevista usando um único modelo baseado em aprendizagem de máquinas, construído a partir da análise de séries temporais. A terceira hipótese, então, é em relação à previsão de níveis de água subterrânea em rede de monitoramento, podem ser realizadas por um único modelo baseado em aprendizagem de máquinas que não utiliza variáveis autorregressivas, tá? Empregando como variáveis independentes somente os dados espaciais e climatológicos. E a quarta é que é possível melhorar os ajustes dos modelos guiados por dados, baseados em árvores de decisão, a partir da inserção de variáveis climáticas mais correlacionadas para a construção de modelos preditivos. Tá? Bom, o objetivo geral dessa tese, então, é fazer previsões de dados de nível de água subterrânea em poços de uma rede de monitoramento de aquíferos não confinados da região centro-oeste do Rio Grande do Sul. Como objetivos específicos, então, é verificar a adequabilidade dessas metodologias, né, estruturadas em dados climatológicos para fazer projeção de dados piezométricos em uma rede de monitoramento. Da mesma forma, estabelecer diferentes
formas de estruturação de modelos a partir da validação dos dados para obter abordagens para simulação hidrogeológica. O objetivo específico, letra C, é comparar os desempenhos de redes neurais artificiais, máquinas de vetores de suporte, florestas aleatórias e gradiente boost machine. Entender como se ajustam as técnicas de aprendizagem de máquinas em estruturas baseadas em variáveis climáticas e de controle com variáveis autorregressivas no conjunto de dados. E também entender como se ajustam essas técnicas de aprendizagem em estruturas baseadas em variáveis climáticas e de controle e que não utilizam variáveis autorregressivas no conjunto de dados. E, por fim, avaliar a qualidade dos processos de simulação dos dados e estabelecer as melhores abordagens metodológicas. Bom, o referencial teórico do trabalho eu dividi em 4 subcapítulos. Tá? O primeiro é o de ciclo hidrológico e elementos da hidrologia subterrânea, onde eu trago os principais conceitos do ciclo hidrológico, levando em consideração e dando uma ênfase maior para a hidrologia subterrânea, e foi onde eu trouxe alguns autores mais clássicos, né, que são comumente encontrados aí nos principais trabalhos que tratam que utilizam hidrologia subterrânea. Tá? No meu subcapítulo 4.2, então, eu trouxe aspectos teóricos para modelagem de séries temporais, né, principalmente aqueles relativos ao Boxe Jenkins, né, ao Moretti Toloi, que são autores clássicos dessa área também. No 4.3, então, eu trouxe elementos de aprendizagem de máquinas, principalmente conceitos relativos às técnicas que são utilizadas, né, nesse trabalho. E, por fim, eu trouxe estudos de caso de simulações de nível de água subterrânea. Tá? Então, esse subcapítulo aqui é um subcapítulo que eu considero bastante importante, porque aqui eu trago o estado da arte, né, do tema de previsão de nível de água subterrânea, principalmente levando em consideração o uso de modelos estocásticos e o uso de modelos baseados em aprendizagem de máquinas. Então, nesse subcapítulo, eu procurei trazer os autores mais importantes da área, então, de revistas com elevado impacto na comunidade científica, né? E eu acredito que aqui eu trouxe elementos bem importantes para o trabalho também. Tá? Bom, materiais e métodos. Os meus materiais e métodos eu dividi em 5 subcapítulos, né, onde o primeiro eu falo da área de estudo, onde eu trago a localização e a descrição da área, o contexto geológico dos postos de monitoramento, e também as características climáticas da minha área de estudo. Tá? O próximo subcapítulo versa sobre os dados de monitoramento disponíveis e principalmente sobre as fontes, né, onde foram obtidas as séries temporais de nível de água subterrânea e as séries temporais climatológicas. Tá? As séries temporais de nível de água subterrânea foram todas obtidas, né, do IMAS, e as séries temporais climatológicas foram obtidas do INMET, né, o Instituto Nacional de Meteorologia. O subcapítulo 5.3, então, é onde eu elaboro e faço a descrição da estruturação dos conjuntos de dados, né? Como foi feito o banco de dados dessa tese. Então, basicamente, os dados climáticos eles foram todos interpolados, né, para obter valores climáticos próximos da região dos poços, né? Também como é feita a tabulação e a composição dos data frames, né? Então, essa parte diz respeito a mais a como foi feita a manipulação dos dados, né? Todos os dados de nível de água subterrânea eles foram padronizados para ficar numa mesma ordem de grandeza. E, por fim, a análise e processamento das séries temporais. Tá? O capítulo 5.4, então, versa sobre aspectos de calibração e modelagem,
né, como foi feita a calibração dos modelos, então alguns detalhes mais técnicos que eu julgo serem importantes para a composição dos modelos. Tá? E no subcapítulo 5.5, eu faço a descrição dos estimadores de erro, que no caso, os estimadores utilizados nessa pesquisa foi o R², né, o coeficiente de determinação, o erro médio absoluto, MAI, e a raiz do erro quadrático médio, o RMSE. Então, aqui está um mapa da minha área de estudo e também a localização dos postos de monitoramento e das estações meteorológicas utilizadas. Então, como eu já comentei, eu utilizei 20 postos de monitoramento da RIMAS e também dados de 8 estações meteorológicas, né, espalhados todos em volta dos postos de monitoramento. Tá? Em relação aos dados de séries temporais de nível de água subterrânea, todos os 20 postos eu rotulei eles, né, com o nome que é próximo do município. Tá? Então, todos eles foram rotulados para fins de identificação ao longo do trabalho. E eu procurei pegar séries temporais de 2 anos, né? 2 anos de monitoramento contínuo, né? Que dá 730 observações para cada poço. Alguns postos apresentaram falhas, né? O que acontece com relativa frequência em alguns locais. Então, alguns postos não têm 2 anos de monitoramento, tem menos, né? Mas todos os postos utilizados, eles têm no mínimo 1 ano de monitoramento contínuo sem nenhuma falha. Tá? Ao todo, eu fiz uma compilação de 13.834 dados, né, de nível de água subterrânea. Então, foram 13.834 medições diárias de níveis. Tá bom? As séries temporais climatológicas, elas foram obtidas através do IMET, e eu coletei informações de 1º de janeiro de 2014 a 1º de janeiro de 2019. Então, totalizando 5 anos de dados de clima. Então, eu utilizei informações do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino em Pesquisa, que é o BDMEP, e também dados solicitados à seção de armazenamento de dados meteorológicos do SciMet, do IMET. Eu peguei 4 parâmetros climáticos das estações, né? Foi a precipitação pluviométrica em milímetros, as temperaturas máximas e mínimas em Celsius e a umidade relativa do ar em porcentagem. A partir da temperatura máxima e da temperatura mínima, eu calculei a média simples, né, que seria a temperatura média. Então, ao todo, cerca de 55 mil medições de dados de clima foram obtidos. Bom, então, em relação aos resultados dessa pesquisa. Como eu já comentei, os resultados eles foram divididos em dois artigos. O primeiro artigo ele versa sobre os resultados de uma comparação das 4 técnicas de machine learning aplicada em uma estrutura de dados brutos e também de uma estrutura obtida a partir da análise de correlação cruzada. No artigo 2, então, eu utilizo técnicas baseadas em árvores de decisão para predição de nível de água subterrânea em uma estrutura de dados com variáveis climáticas e de controle. Tá? Então, o intuito desses 2 trabalhos foi de confirmar as hipóteses dessa tese e também para atingir os objetivos, tá? Estabelecendo diferentes formas para a realização de previsões de dados de níveis de água subterrânea em uma rede de monitoramento. No artigo 1, eu dei o nome de comparação de algoritmos de aprendizagem de máquinas para a predição do nível de água subterrânea em uma zona de afloramentos do sistema aquífero Guarani. Então, esse artigo ele já foi submetido ao periódico Journal of Hydrologic Engineering, que é da Sociedade Americana de Engenharia Civil, que ele tem conceitual 1 pela CAPES na área de Engenharia 1. Esse artigo ele já saiu das mãos do editor, ele já está em fase de avaliação por pares. E eu acredito que em breve eu já tenho uma resposta dele.
Então, nesse trabalho, eu fiz uma comparação de desempenho de algoritmos de redes neurais artificiais, máquinas de vetores de suporte, florestas aleatórias e gradiente boosting machine, para calibrar modelos guiados por dados, visando simular variações de nível de água subterrânea em postos de monitoramento. Então, nesse trabalho, os modelos eles foram construídos a partir de um conjunto com dados brutos e também adicionando variáveis correlacionadas a partir da aplicação de funções de correlação cruzada. Né? Então, o grande diferencial desse trabalho é que eu utilizei uma análise de séries temporais, né, dos dados, a fim de fazer uma composição de uma estrutura que utilizasse variáveis regressivas e autorregressivas também. Então, os resultados eles demonstraram que os arranjos que utilizam essas variáveis, né, obtidas a partir da análise de séries temporais, elas foram bem superiores em termos de ajuste e evidenciaram uma boa performance na utilização desses algoritmos baseados em aprendizagem de máquina. Bom, como é que eu estruturei a metodologia desse artigo? Basicamente, eu dividi em três fases, né? Que seria o pré-processamento dos dados, a segunda fase seria a fase de treinamento dos modelos, e a terceira fase seria a avaliação. O pré-processamento dos dados, então, após realizada a interpolação dos dados climáticos e feito o pareamento, conforme descrito lá no item 5.3 da tese, eu utilizei essa análise de séries temporais baseadas em funções de correlação cruzada e também apliquei um filtro em todas as séries para fazer essa análise, que é o filtro de Pearl-Whiting. Então, a partir dessa análise de séries temporais, eu obtive indicações de variáveis regressivas e autorregressivas mais correlacionadas com as séries de nível. Tá? Para fazer a divisão dos dados para fazer a validação, eu dividi os dados em 75% para o treinamento e 25% para o teste. Tá? E aqui é importante destacar, então, que eu utilizei duas formas de validação diferentes. Tá? Uma que eu chamei de Most Recent Data, ou a data mais recente, né, que eu chamei de MRD, que basicamente é o quê? É pegar os 25% final de cada série temporal. E minha outra validação, né, que eu chamei de Random Interactive Sampling, que é o RIS, que é uma validação por amostragem interativa aleatória. O que é isso? Basicamente, em vez de pegar os 25% final de cada série temporal, nessa validação, o algoritmo ele extrai 25% dos dados aleatoriamente de todo o conjunto de dados. Tá? Então, ele não utiliza 25% final de cada série, sim 25% extraído do conjunto total de dados. Tá? Então, a partir da estruturação desses dados e com dois tipos de validação diferentes, eu parti para a parte de aprendizado, né? Que é fazer o treinamento dos modelos. Todos os treinamentos dos modelos eles foram feitos com o pacote Caret, que é um pacote do R que ele reúne várias técnicas de machine learning e fica mais fácil para fazer comparação depois. Após calibrado e treinado os modelos, eu parti para a avaliação, que é o quê? Avaliar o que foi predito e o que realmente foi medido em campo. Né? Então, é uma comparação das previsões do modelo. Certo? Bom, nessa tabela, então, eu trouxe os resultados do treinamento e também do teste realizado com os dados brutos, né? Ou seja, sem ter passado pela análise de séries temporais. Então, esses modelos aqui eles não utilizam variáveis regressivas e autorregressivas. E o que eu percebi? Eu percebi que no treinamento, os modelos que ficaram melhor ajustados nessa estrutura aqui foi as técnicas de florestas aleatórias e gradiente boosting machine. Né? Ambas ficaram acima dos 80%, né, no treinamento, certo?
Já para o teste, eu percebi que na validação por MRD, né, a data mais recente, o modelo ele não conseguiu realizar previsões para essa estrutura aqui, muito em função pela temporalidade dos dados e também pelo fato de muitas séries não serem estacionárias. Mas, por outro lado, pelo método de validação RIS, eu obtive alguns resultados melhores, né, na parte de previsão, principalmente para os modelos baseados em árvore de decisão. Nessa outra tabela aqui, eu trouxe, então, os resultados no treinamento também do teste, na estrutura que foi adicionada variáveis definidas pelas funções de correlação cruzada. Tá? Então, dá para perceber aqui que os resultados foram bem significativos, né? No método de validação por amostragem interativa aleatória, tanto no teste quanto no treinamento, eu obtive valores próximos a 97%, o que é um valor bastante significativo. E para a data mais recente, na parte de treinamento, eu também obtive treinamentos na ordem de 97%. E na parte de teste, para essa validação aqui, houve uma pequena decaída dos estimadores R², quando a gente compara com o RIS, né? Contudo, dá para observar que são resultados bastante significativos, tá? E todos esses valores de R², eles foram também seguidos pelo valor do RMSE, tá? É possível observar nessa tabelinha aqui que a técnica de rede neural artificial ela foi o que melhor se adaptou aos dados, né? Principalmente aqui no método de validação MRD. Bom, nesse gráfico aqui, então, eu trouxe o ambiente de teste, né, que seriam todos os valores previstos pelo modelo de redes neurais artificiais. Então, no método de validação MRD, a gente observa que alguns dados, por exemplo, aqui nesse poço aqui, que é o ROS3, tem alguns valores bem diferentes do restante da série, né? Ou seja, ele tá bem fora do range, digamos assim, dos principais valores encontrados de níveis, que fica sempre entre -1, +1 e -1 metro de variação. Tá? Então, dá para perceber que alguns dados aqui nesse ambiente de teste eles estão um pouco fora do range total do ambiente de teste. Agora, nesse outro gráfico aqui, que é o método de validação por amostragem interativa aleatória, a gente observa que eles estão majoritariamente entre os valores de 1 e -1, né? E por esse motivo é que nessa validação aqui ficou melhor ajustado os dados, porque o modelo ele não encontra valores muito distantes daqueles que foram usados para o treinamento. Então, no método de validação MRD, né, que a gente atingiu 96,91% na fase de teste, e o MAI também a gente alcançou como média, né? Esses valores aqui são considerando todos os valores preditos e os valores medidos. Tá? Então, o valor médio do MAI no ambiente de teste para esse método de validação foi 0,036 metros. O que na prática seria 3,6 centímetros de erro na coluna de água. Tá? Então, eu construí também os box plot de todos os valores de cada posto de monitoramento, ou seja, cada coluna dessa daqui tem 20 valores de R², né, 20 valores de MAI, né, então cada coluna dessa daqui ela tem 20 dados dentro dela. Então, no box plot dá para observar também que a maioria dos resultados estão
bem positivos aqui. Por exemplo, no método de validação por o processo iterativo, né, que eu obtive valores muito próximos de 97%, dá para perceber que todos os valores eles estão bem próximos um do outro, né? Agora, no método de MRD, que é a validação utiliza os dados mais recentes e que é o que representa mais perfeição o que acontece realmente em campo, né? Então, a gente consegue observar aqui que o método de redes neurais ele ficou bem melhor ajustado que os demais, tá? Então, a variação aqui do método de redes neurais, ele ficou ficou melhor em relação, quando a gente compara com os outros, né? Em todos os estimadores estatísticos. Então, a gente consegue observar também aqui que esse método ele apresentou três outliers, digamos assim, ou seja, 3 valores que estão mais distantes do restante, né? O restante dos valores ele ficaram todos acima de 0,9, né? Então, aqui a gente considera que são 3 outliers. Então, eu peguei e coloquei em mapa esses valores aqui, né, das redes neurais artificiais para o método de validação mais recente, que é o método que melhor se compara com a realidade de campo. Então, aqui no mapa, a gente consegue observar esses 3 valores que ficaram mais distantes, né, que são esses 3 valores aqui. Então, nesse mapa, eu coloquei os valores de R², né, que variaram de 69,22 até 99,61, e também os valores do MAI em mapa. Aqui ele variou 0,016 até 0,14. Então, aqui também na distribuição dos R² de todos os postos de monitoramento, a gente observa aqui esses 3 outliers, né, que são valores mais distantes do restante das previsões. Então, para eu observar então como ficou em gráfico, eu plotei esses 3. Na verdade, eu plotei os dois piores resultados para o R² e os 2 piores resultados para o MAI para verificar como fica no gráfico. Então, os gráficos aqui, que é o CAC2, né, que seria esse posto aqui, que ele atingiu 69,22, que foi o menor R² das previsões. Então, a gente consegue observar aqui que, apesar de ter um R² menor, quando a gente compara em relação aos outros, a gente consegue observar que o modelo ele conseguiu atingir as tendências, né? O que é muito importante no modelo, antes de ser um modelo exato, mas sim um modelo que consiga prever as tendências de oscilações dos níveis de água subterrânea. Então, aqui no gráfico de erro, a gente observa que eles estão todos em volta da linha de maior ajuste, mas ele não é um modelo exato, né? Ele é um modelo preciso, porque nesse caso aqui, né, o modelo foi preciso para fazer a predição dos dados, mas ele não foi exato. Mas, apesar disso, o MAI ele não foi tão alto assim, né? Então, o erro médio para esse poço aqui foi de 0,19 metros, que corresponde a 1,9 centímetros na coluna de água. No poço de Ita também, que foi o que obteve o segundo pior R², a gente observa que ele também conseguiu captar tendências, né? Mas ele não conseguiu atingir os picos, principalmente os picos da água subterrânea, né? Então, a gente observa aqui que tem uns pontos que são esses pontos aqui do gráfico de erro, tá? Bom, agora nos gráficos que apresentam os piores mais, foi o poço de Ross 3, né? O que aconteceu foi que ele não conseguiu também fazer a previsão de picos, mas a gente observa que os outros valores ficaram bem exatos, né? E pelo gráfico de erro que a gente observa também que é um modelo que ele conseguiu prever as tendências, né? Mas os picos ele não conseguiu prever. Apesar disso, o R²
foi bem alto, né, 95,60%, que indica que o modelo conseguiu captar as tendências de oscilação. No posto SL3, que fica em Santana do Livramento, também, da mesma forma, ele não conseguiu atingir alguns níveis mais baixos da água subterrânea, né? Mas, apesar disso, ele atingiu um R quadrado de 90,98%. Tá? Então, baseado nesses dados, a gente considerou que o modelo ele conseguiu captar as tendências de oscilação do nível de água subterrânea. Certo? Bom, vamos para o artigo 2, então. O artigo 2, eu dei o nome de modelos orientados por dados para acessar a previsão de curto prazo do nível de água subterrânea em uma zona de afloramentos do sistema aquífero Guarani, sul do Brasil. Esse trabalho ele foi submetido recentemente ao periódico Hydrological Science Journal, da Taylor e Francis, que ele é conceitual 1 pela CAPES na área de engenharia azul. Tá? Então, o objetivo desse trabalho ele consistiu em propor abordagens para realizar predição de dados de níveis de água subterrânea em múltiplos postos de monitoramento, localizado em uma zona de afloramento do sistema aquífero Guarani no sul do Brasil. Então, nesse trabalho em específico, a gente fez o treinamento de modelos orientados por dados que são baseados em métodos baseados em árvore, né, que no caso é o de florestas aleatórias e Gradient Boosting Machine. Então, esses modelos eles são orientados por dados climatológicos, espaciais e temporais, sem a utilização de variáveis regressivas ou autorregressivas. Tá? Paralelamente a esse trabalho, nós propomos uma abordagem que eu dei o nome de Climate Driver Approach, né, ou CDA. Então, essa abordagem que eu estou propondo é para melhorar os ajustes, né? Essa abordagem, então, ela induz a escolha de um conjunto de preditores climáticos mais correlacionados. Tá? Então, basicamente, nas estruturas que utilizam CDA, ela utiliza variáveis com médias móveis e ou somatórios. Tá? Então, dentro desse trabalho, está a hipótese, então, de que eu posso melhorar os meus modelos a partir da utilização de variáveis com médias móveis e ou somatórios. Então, o modelo que utilizou o CDA com o algoritmo de floresta aleatória, ele apresentou os melhores resultados. Né? Eu atingi 92,73% de R quadrado e a previsão ficou em 93,88%, tá? Oferecendo uma abordagem alternativa para realizar a previsão de nível de água subterrânea. Metodologicamente, esse artigo, então, basicamente, eu utilizei duas estruturas, né? A primeira estrutura, que é a estrutura com variáveis brutas, que eu chamei, que seriam basicamente o nível de água subterrânea, que seria a minha variável independente. As minhas variáveis dependentes são as temperaturas, média, máxima e mínima, precipitação, umidade, e as variáveis que eu chamei de variáveis de controle. Então, as variáveis são variáveis temporais, né, que são o dia do ano que foi feita a medição, o ano que foi feita a medição, e as variáveis de localização de cada posto de monitoramento. Na estrutura que usa CDA, então, eu utilizei, em vez dos dados brutos, eu utilizei a média móvel mínima dos 7 dias anteriores, a média móvel máxima da temperatura dos 7 dias anteriores, o somatório da precipitação dos 15 dias anteriores, somatório da precipitação dos últimos 30 dias, a média móvel da umidade dos últimos 7 dias, e as variáveis de controle. Tá? A partir disso, eu fiz a validação. A validação desses modelos, eu utilizei a amostragem interativa aleatória, né? Eu extraí 10% de todos os dados para fazer o teste, então 90% dos dados foram utilizados para o treinamento. Após realizado o teste, o treinamento, desculpe, eu fiz uma análise da importância relativa de cada variável inserida no modelo. Tá? E fiz o teste com 10% dos dados. E a partir daí realizamos
a avaliação dos modelos. Então, eu trouxe aqui os gráficos de erro da parte de treinamento, tá? Então, o erro nada mais é do que o nível observado menos o nível treinado, né? Nesse gráfico A seria a estrutura normal com dados brutos, utilizando a técnica de floresta aleatória. No gráfico B, utilizando a estrutura que passou pela análise de CDA. E da mesma forma, o gráfico C, utilizando só os dados brutos e utilizando GBM. E no D, fiz o treinamento utilizando a técnica de CDA e de GBM. Tá? Então, visualmente, já é possível observar nesses gráficos que os modelos que utilizaram CDA eles ficaram melhores ajustados. Tá? Não só pelos valores dos estimadores estatísticos, mas também visualmente é possível observar que os valores eles estão mais achatados, né? Os plots aqui estão mais achatados, ou seja, os valores estão mais próximos da linha de maior ajuste. Tá? E também são gráficos que apresentam gráfico de calor, né? Ou seja, onde está vermelho aqui é onde tem pontos sobrepostos, então dá para observar que não teve grandes valores muito fora da linha de melhor ajuste. Então, em termos de R quadrado, né, eu obtive uma melhora, né, dos modelos que utilizam CDA na ordem de 8,56%. Né? Esses valores, essa melhora foi acompanhada também pelos estimadores estatísticos MAI e RMSE. E da mesma forma, nos modelos que utilizam GBM, eu obtive uma melhora também na parte de treinamento na ordem de 6,21%. Isso no treinamento. Aqui, então, está meus gráficos de importância relativa. Tá? É possível observar que esses gráficos, todos os modelos, eles utilizam fortemente as variáveis de controle, né? Ou seja, o dia do ano de medição, o ano de medição e a localização desses postos, eles são importantes para chegar nesse modelo, para atingir esses resultados. Tá? Entretanto, a gente observou o quê? Que nos modelos que utilizaram somente variáveis brutas, né, a precipitação não foi significativa. Tá? Então, nos modelos que utilizaram só os dados brutos, ele utilizou principalmente as variáveis de controle e, em menor escala, as variáveis de temperatura e umidade. Mas a precipitação ela não foi significativa para fazer a calibração, né, e o treinamento desses modelos. Tá? Por outro lado, nos modelos que passaram pela análise de CDA, eles utilizaram bem mais a variável do somatório das precipitações dos últimos 30 dias. Tá? E isso, na minha opinião, e também para a ciência hidrológica, ela é bem importante, porque a precipitação ela é um dos principais condicionantes dos processos de variação do nível de água. Então, modelos que não utilizam a precipitação como um dos seus principais variáveis para fazer a previsão, eu considero que não são modelos verdadeiramente robustos. Né? Um modelo robusto é aquele que utiliza a precipitação, que é um dos principais fatores, para fazer a previsão do nível. Né? Então, os modelos que passaram por CDA, eu considerei que foram mais robustos para realizar a previsão de nível. Bom, aqui os gráficos de erro da etapa de teste. Tá? Então, dá para observar que na etapa de teste também, os modelos que passaram pelo CDA eles ficaram melhores ajustados. Tá? Em termos de R quadrado, na etapa de teste, eu tive uma melhora de 11,29% para os modelos que utilizam RF, né, o Randolph Forest. E nos modelos que utilizaram GBM também houve uma melhora na previsão na ordem de 9,48%. E essa melhora foi acompanhada também pelos demais estimadores estatísticos.
Então, aqui os gráficos box plot, né, dos 3 coeficientes, dos 3 estimadores utilizados. Então, visualmente, a gente consegue observar aqui que os modelos que utilizaram CDA, eles ficaram bem melhor de ajustados, né, e tiveram menores variações quando comparados com os que não utilizaram as variáveis de médias móveis e somatórios. Tá? Então, a gente considerou que o modelo que ficou melhor ajustado foi o modelo que passou pelo CDA e que utilizou a técnica de florestas aleatórias. Então, o que eu fiz? Eu fiz um mapa também, assim como no artigo 1, para visualizar como que ficam esses valores, né, obtidos pelos estimadores estatísticos no mapa. Tá? Então, aqui, nesse mapa à esquerda, aqui, eu coloquei os valores de R quadrado, os quais variaram de 56,12 até 98,92. E no gráfico, e no mapa da direita, os dados de MAI, né, o estimador MAI para todos os postos de monitoramento. Além disso, também, eu coloquei a informação da profundidade dos níveis dos lagos subterrâneos nessas situações aqui, para observar se a profundidade tem alguma influência na previsão, né? Então, eu observei aqui que o menor valor atingido foi para o poço CAC2, né, que atingiu aqui 56,12%, mas, por outro lado, esse poço ele não apresentou um grande MAI, né? Então, quando a gente compara com os demais e com a média do modelo, esse poço aqui ele apresentou um baixo erro. Tá? Da mesma forma, o poço ITA, que apresentou um coeficiente de determinação na ordem de 65,67%. E o erro ficou dentro da média. Né? Então, o que eu fiz? Eu peguei e plotei as piores previsões efetuadas para observar como que tá? Então, se vocês observarem aqui nesse mapa do R quadrado, principalmente os poços mais profundos aqui, que é o SL1, o SL3, de São Vicente do Sul aqui também, eles apresentaram valores de R quadrado mais baixo quando a gente compara com os demais, e também apresentaram valores de MAI mais elevados quando a gente compara os demais. Né? Se a gente for considerar a média aqui de MAI obtida nessa etapa, esses poços mais profundos, eles atingiram maiores erros. Tá? Então, da mesma forma, eu fiz a plotagem, né, aqui utilizando o método de floresta aleatória após a análise de CDA, do Santana do Livramento 1, né, o qual obteve um R quadrado de 77,79%, e o MAI também foi um MAI um pouco mais elevado, né, na ordem de 0,0829. Então, a gente observa aqui que alguns pontos aqui não foram atingidos com exatidão. Da mesma forma que o posto de Santana do Livramento 3, ele obteve um R quadrado de 76,28%, e o MAI dele também foi um MAI um pouco elevado, né, um pouco acima da média. Então, alguns pontos não foram corretamente previstos. Contudo, é possível observar que ele consegue captar as principais tendências, né, de oscilação nesses postos de monitoramento. Então, ter algum erro mais elevado quando a gente compara com outros, eu considerei que ele conseguiu captar as principais tendências. Aqui o poço QA2, que foi um dos melhores, mais bem ajustados, né, e com menores erros, a gente conseguiu, a partir desse modelo, atingir um R quadrado de 98,05%. A gente consegue observar que esse modelo ele foi preciso e foi exato também. E da mesma forma que esse poço, que é o poço de Alegrete, né, ele atingiu um R quadrado de 91,80%, e um MAI também bem baixo quando a gente compara com os demais. Né? E se a gente for observar que, por exemplo, essa previsão aqui, principalmente, ó, né, que tem uma distância bem grande aqui de uma medição para outra, e mesmo assim o modelo ele conseguiu
atingir atingir boa parte desse valor aqui. Então, significa que ele conseguiu captar as principais tendências de oscilação. Bom, para finalizar, então, sobre a discussão e a conclusão desse trabalho, a partir desses resultados apresentados, então, é possível afirmar que os objetivos propostos foram alcançados, na medida em que foram realizadas previsões de dados de nível de água subterrânea com ótimos graus de ajuste. Então, todos os níveis estáticos dos postos de monitoramento, localizados em aquíferos livres da zona de afloramento do sistema aquífero Guarani, eles foram previstos com bastante precisão sobre diferentes formas de estruturação de modelos. Então, na verdade, essa tese ela apresenta a grande capacidade de utilização dessas metodologias, baseadas em aprendizagem de máquinas, estruturadas em dados climatológicos para fazer a previsão de dados piezométricos em redes de monitoramento. Então, o uso desse tipo de abordagem como método de estimativa se demonstrou extremamente eficaz, uma vez que ele pode possibilitar a obtenção de dados para a construção de possíveis cenários para os recursos hídricos subterrâneos, e que os modelos orientados por dados desenvolvidos aqui nesse trabalho, eles conseguiram captar as diferentes tendências das oscilações do lençol freático, nos postos de monitoramento da área de estudo, demonstrando uma capacidade de previsão bastante acentuada que foi evidenciada pelos estimadores estatísticos. Então, tendo em vista a importância que as águas subterrâneas têm no contexto social e ambiental, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, né, esse trabalho ele conseguiu contribuir com uma alternativa para realizar estimativas de níveis de água em postos de rede de monitoramento, e demonstra não só diferentes abordagens para a realização de predições, mas também um avanço no conhecimento, né, sobre o tema de previsões de níveis de água subterrânea no sul do Brasil. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para apresentar. Fico aberto aí às dúvidas e colocações da banca. Muito obrigado.